Amados irmãos e irmãs, neste sábado, dia 18 de julho, escutemos o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Amados irmãos e irmãs, percebemos que depois do confronto de Jesus com os fariseus, estes tramaram a sua morte. O confronto, sobretudo por causa do sábado, e Jesus retirou-se dali. Veja bem, o contexto deste evangelho foi logo depois da cura de um homem que estava com a mão atrofiada, e Jesus curou este homem em dia de sábado. E justamente por Jesus curar um homem, salvar um homem, fazer o bem no dia de sábado, que era o dia da vida, do louvor, da glória a Deus, os fariseus tramaram a morte de Jesus. Eles estavam tão cegos que tramam a morte de um inocente num dia de sábado, que seria um dia de festejar a vida. E nós poderíamos perguntar, e Jesus vai lutar energicamente para destruir os fariseus? Não, pelo contrário. Jesus continua fazendo o que fazia, pregando, curando e exorcizando. Ao saber que os fariseus estavam tramando a sua morte, nos diz o evangelista que Jesus se retirou dali. Ele, na verdade, ele não fugiu como um covarde. Ele sabia que ainda tinha muitas coisas a fazer, por isso que se retirou para outro lugar. Nós também, em algumas situações da nossa vida, é importante que até lutemos, mas em outras temos de fugir, pois às vezes a prudência é o melhor lado da coragem. E hoje o profeta Isaías, no Evangelho, nos vai mostrar qual é a missão de Jesus. Jesus ordenou às multidões que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. E o que é que o profeta Isaías vai dizer séculos antes? Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Enquanto os inimigos de Jesus, os fariseus, tentam matá-lo, eis que nosso Senhor como que o acaricia, o Deus Pai. Eis o meu servo, Isaías já prefigurava aí o próprio Cristo, no qual coloco a minha afeição. Então, diante das intempéries e tempestades, das críticas que nós sintamos, essa afeição de Deus, essa proteção de Deus, o que importa, irmãos e irmãs, diante da crítica e do mal que os outros nos fazem, é o que Deus pensa de nós. E qual é a atitude deste servo diante dos inimigos? Não gritará nem discutirá. Vou comentar sobretudo um versículo belíssimo. O que é que esse servo, que é o Messias, o próprio Cristo, fará? Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega.
façamos um comentário sobre esta frase: não quebrará o caniço rachado. No mundo antigo, as pessoas utilizavam canas para fazer flautas, canetas, etc. Quando encontravam algumas canas rachadas ou quebradas ou imperfeitas, as pessoas jogavam fora. Às vezes quebravam até no meio e procuravam outras que fossem perfeitas. O artesão, aquele que gostaria de fazer uma flauta ou um outro objeto com a cana, continuava procurando até encontrar uma que fosse perfeitíssima. Isaías cita a imagem da cana rachada como uma verdadeira metáfora para as pessoas, para nós que nos encontramos feridos, quebrados, rachados. Quando Jesus encontrava pessoas machucadas, alquebradas e imperfeitas, ele não as destruía. Ele não as descartava, como o artesão fazia com a cana rachada, jogava fora para que encontrasse uma perfeita. Eu sou uma cana quebrada, tu és também uma cana rachada. Cada ser humano é uma cana rachada, ferida, que Jesus não descartou, pelo contrário, redimiu. Como o bom pastor, Jesus vai atrás da ovelha desgarrada e ferida e traz de volta para o aprisco, carregando-a sobre os ombros. Jesus veio como o médico que cura dos doentes, cura dos feridos, cura os chagados. Pela unção do óleo santo do batismo, nós somos regenerados em Cristo e nos tornamos pessoas novas. Jesus é o bom samaritano da humanidade que se abaixou, se inclinou sobre as nossas feridas e as cuidou e as curou. Jesus não costuma usar as canas perfeitas, ele se agrada com as canas rachadas, ele sabe trabalhar com instrumentos frágeis. Consola-me saber que o Senhor sabe trabalhar e agir com instrumentos insuficientes, disse o Papa Bento XVI na sua primeira saudação. Como discípulos de Jesus Cristo, somos convidados também a servir os nossos irmãos quebradiços, feridos, rejeitados, sobretudo aqueles que são lançados, apagados na sociedade. Jesus nunca esmagaria uma cana quebrada ou rachada. Ele encontrará canas quebradas e torcidas e as acolherá. Esta imagem, irmãos e irmãs, é belíssima, pintada para nós pelo profeta Isaías, muitos séculos antes de Jesus nascer. Jesus nos encontrou quebrados, mas não nos esmagou, feridos pelo pecado, mas não nos rejeitou, pelo contrário, nos salvou. Ele nos encontrou queimando lentamente, mas não nos extinguiu. Apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas infidelidades, apesar das nossas impurezas e imperfeições, ele escolheu nos cumular de sua misericórdia. E aqui eu lembro a grande mística Santa Teresa d'Ávila se dirigindo a Deus diante de tantas graças que ela recebia. E ela dizia: não ponhais, Criador meu, tão precioso licor, que é a tua graça, em vaso tão quebradiço, pois já tendes visto de outras vezes que o torno a derramar. Jesus continuará buscando as ovelhas perdidas para resgatá-las. Agora ele precisa dos nossos pés,
das nossas mãos, dos nossos ombros e dos nossos corações, para ir atrás dos irmãos despedaçados nas encruzilhadas das suas vidas. Jesus nos quer, embora imperfeitos e sujos. Ele se ajoelha diante dos nossos imundos pés e lava-lhes e purifica-lhes. Ele, o Criador, pois tudo foi feito por ele, ajoelhado de avental diante das criaturas, lavando os pés manchados de poeira. Lava minha sujeira, Senhor. Permite que eu me deixe ser purificado, tu que desceste tanto, tanto, até os meus pés, ínfimos pés. Que eu agora, Senhor, me abaixe diante dos meus irmãos, quebrados pelas agruras da vida. Que as minhas mãos, como as tuas, costurem suas feridas, e que eu seja apenas um bambu que, embora rachado, ressoe a canção do teu amor, e que eu cante sempre as tuas misericórdias. Amém.